Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre a subtração de números inteiros, considerando o algoritmo e os sinais. Nós vamos fazer uma comparação, construindo o conhecimento, construindo esse conteúdo, usando a temperatura, calculando a variação de temperatura. Considere aqui uma cidade C, temperatura mínima menos 6, temperatura máxima menos 2. Vamos fazer uma análise colocando essas informações aqui na reta numérica. Então, colocamos o número menos 6, 6 risquinhos abaixo do número 0, e colocamos o menos 2, 2 risquinhos abaixo do número 0. Então, aqui, esse meio é a nossa variação de temperatura, quanto que ela está variando, quanto que ela está mudando. Então, vamos verificar. Saindo do menos 2, para mim chegar na temperatura de menos 6, eu estou passando pelo menos 3, pelo menos 4, pelo menos 5 e pelo menos 6. A gente passa por 4 marquinhas. Então, essa é a variação de temperatura que está acontecendo aqui. Quando a gente está calculando variação de temperatura, a gente está fazendo a temperatura máxima menos a temperatura mínima. E assim a gente consegue montar uma expressão para essa informação. Temperatura máxima de menos 2 menos a temperatura mínima, que é menos 6. Mas essa expressão que está aqui na tela também deu o mesmo resultado daquele que a gente calculou a variação de temperatura. Essa é uma informação que a gente já sabe, porque já sabemos fazer a adição de números inteiros. Então, números com sinais diferentes, né, a gente diminui e pega o sinal do maior. Ou usando a notação simplificada, a gente repete aqui o menos 2 sem o parênteses e aqui o mais 6 também sem o parênteses e faz o mesmo cálculo. Então, comparando essas duas expressões, aquela que a gente montou usando a variação de temperatura e essa que a gente acabou de calcular usando a regrinha da adição de números inteiros, o que a gente pode comparar aqui e observar? São duas expressões com o mesmo resultado, então a gente pode escrever elas uma do ladinho da outra porque elas são iguais. E observe o que acontece aqui. O sinal de menos acaba se tornando um sinal de mais e o menos 6, que é o segundo número, se torna mais 6. Ou seja, a gente usa o número oposto a ele. Observe que nessas outras situações, nós temos duas expressões aqui que o resultado é 5, duas expressões que o resultado dá 6, duas expressões que o resultado delas é 4. Nas duas expressões que a gente está usando aqui, foi trocado o sinal de menos para mais e o segundo número foi escrito como o número oposto dele. Isso nas três situações. Então, quando isso acontece, quando a gente está trocando aqui, escrevendo o número oposto, a gente está aplicando a regrinha da subtração de números inteiros. Então, toda vez que tiver uma subtração, um sinal de menos, nós vamos reescrever o segundo número como o oposto dele, em qualquer situação que você encontrar. Toda vez que tiver um sinal de menos, nós vamos reescrever o segundo número como o oposto dele. Então, aqui, menos 5, oposto de mais 5, mais 2, oposto de menos 2. Lembrando que oposto significa trocar sinal. Então, vamos à construção desse conhecimento, a definição da subtração de números inteiros. Subtrair dois números inteiros, ó, sinal de menos, a gente está subtraindo dois números, é o mesmo que adicionar o primeiro. Então, você vai repetir aqui o primeiro número, vai transformar isso numa conta de mais, com o oposto do segundo. Então, o segundo número a gente reescreve trocando o sinal dele. Aí, para resolver, a gente usa aqui a notação simplificada, 1 mais 5, que dá 6 como resposta. Tranquilo? Então, o que a gente observa? Toda vez que tem o sinal de menos na frente de uma expressão, nós vamos trocar o número pelo oposto dele. Aqui está a letrinha A para tornar isso genérico, vale para qualquer número, para qualquer situação. Então, se o número for positivo, trocaremos por um negativo. Se o número for negativo, nós trocaremos ele por um positivo. Tranquilo? Bom, nesse vídeo, então, nós falamos sobre a subtração de números inteiros, considerando o algoritmo e a regrinha de sinal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!